Bom dia, amada igreja. Que a paz do Senhor seja com cada um dos irmãos nesse dia, nesse domingo, esse domingo de 1º de junho, em que nós estaríamos celebrando a ceia do Senhor na nossa comunidade, mas infelizmente estamos aqui gravando novamente um outro vídeo para os irmãos. Eu gostaria de falar nesse dia, nesta manhã, sobre a resolução do profeta Daniel. Eu lembro que alguns meses atrás o pastor Ricardo pregou sobre as resoluções de Jonathan Edwards. E eu quero apenas falar sobre uma resolução, a resolução de Daniel. E eu gostaria de convidar os irmãos então a lerem comigo pelo menos o capítulo 1 de Daniel, onde nós temos uma introdução e fala sobre quem era Daniel e algumas coisas principalmente sobre a sua resolução. Vamos ler no capítulo 1, versículo 1 em diante, até o versículo número 21. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo de meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se vejam diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, eles dava legumes. Ora, a esses 4 jovens
Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Eu quero chamar a atenção para esse versículo do capítulo 1, o versículo de número 8, que diz assim: Daniel assentou no seu coração. O que isso quer dizer? Quer dizer que Daniel escolheu, resolveu, decidiu não se contaminar com as coisas do rei, com a sua comida, com o seu vinho. O que desperta a minha atenção, e que eu acho uma coisa tremenda aqui, é um jovem príncipe douto, estudado, que foi levado como escravo para uma terra desconhecida, por um reino desconhecido, para viver em um palácio de um rei que ele mal conhecia, para aprender sobre uma terra e um povo também desconhecido. E esse jovem, mesmo diante dessa situação de escravidão, porque a história revela que quando isso acontecia, quando um rei dominava outro reino, muitos eram mortos. Às vezes quase toda a população era destruída, quase toda a população era exterminada. Jovens, crianças, mulheres, idosos, não se poupavam ninguém, animais. Mas neste caso, talvez pela condição de Daniel ser um príncipe de Judá, talvez pelo entendimento que ele tinha com a sua idade, pois era um jovem, e segundo a tradição rabínica, tanto Daniel quanto seus colegas, seus amigos, que são descritos aqui nesse texto, eles foram castrados para evitar que eles, para frustrar uma liderança, né, e aquele sentimento de independência deles no meio do próprio povo que estava em cativo ou em escravidão. Mas apesar de todas essas circunstâncias, de todas essas dificuldades, de todas essa tristeza, de todo esse ambiente de sofrimento, de desesperança, de incertezas, esse jovem Daniel, príncipe, agora escravo, tendo que seguir regras, e não as regras do seu povo, mas as regras de um rei estranho, ele resolve. Por isso que o tema de hoje é resolução de Daniel. Ele resolve, ele decide, segundo o versículo 8, no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ora, é muito interessante isso, porque esse jovem poderia, diante das circunstâncias em que estava vivendo, simplesmente dizer, como muitos dizem: onde está Deus?
porque Deus não impediu que isso acontecesse, porque Deus não impediu que o povo fosse levado, porque Deus não impediu toda essa situação de guerra, mortes, tristezas, porque Deus não impediu. Onde estava o meu Deus? Quando eu mais precisei, Ele falhou comigo. Daniel não se portou dessa forma, porque Daniel tinha uma convicção, uma fé inabalável. E essa fé que nós estamos precisando nos nossos dias, nas nossas vidas, dentro da igreja, fora da igreja, no meio do povo de Deus. Porque uma fé que não mede esforços, uma fé que não mede consequências. E quando eu digo isso, eu estou já antecipando alguns acontecimentos dos capítulos que estão para frente, acontecimentos que Daniel experimentou, sozinhos e outros com seus amigos, mas que ele experimentou e arriscou a própria vida para defender uma fé num Deus que ele conhecia muito bem. A fé de Daniel é uma fé a ser imitada, é uma fé a ser desejada e buscada, porque é uma fé incondicional. Daniel, em certa ocasião, não negou a sua fé. A Bíblia diz que o conhecimento desse jovem era de tal magnitude, de tal amplitude, que Deus permitiu que ele não só interpretasse o sonho que o rei Nabucodonosor tivera, como também dizer que sonho era esse. Porque segundo o relato do capítulo 2, eu não vou ler, vocês leiam, porque é importante que cada um leia a palavra de Deus, e eu não sou obrigado a ler tudo para todo mundo, mas leiam esse texto, leiam o livro todo, porque é uma história maravilhosa. Eu sempre gosto muito da história de Daniel. Daniel é um homem de oração, Daniel é um homem de fé, Daniel é um homem que confia, e todos esses aspectos nós vamos tirando da vida de Daniel, revela a sua pessoa. Quem de nós, numa condição como a de Daniel, poderia manter uma fé tão firme em Deus como esse jovem manteve? Eu não sei quantos. Cada circunstância e cada situação nós reagimos diferente, e vai depender da nossa intimidade com Deus para que as nossas reações sejam diferenciadas. Mas Daniel, no seu tempo, no tempo que Deus lhe deu, como jovem, ele não desistiu da sua fé. Ele não desistiu do seu Deus, apesar de todas as circunstâncias contrárias. Ele manteve a sua fé no Senhor. Por quê? Porque resolveu, decidiu não se contaminar. E olha, se nós pensarmos conforme o relato da história, o reino de Nabucodonosor era um reino que tinha tudo para oferecer ao homem natural, ao homem carnal. Todos os prazeres, ou tudo aquilo que é desejável aos olhos da carne humana, Daniel poderia ter, porque afinal de contas Daniel era um dos sábios que estava na presença do rei, era um homem que tinha autoridade, era um homem que conquistou uma posição que nenhum outro conquistou diante do rei. Mas essa conquista não se deu por interesses próprios, se deu porque Daniel temia ao Senhor. Daniel resolveu em seu coração não se contaminar. Daniel manteve a sua integridade
com Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo no mundo de hoje uma crise espiritual e uma crise de integridade e uma crise moral. A imoralidade cada dia mais parece que aflora e cada dia mais aqueles que estão investidos em autoridade têm condições de criam leis que cada dia mais desonram a palavra, rejeitam Deus e colocam o homem no pedestal como se ele fosse a solução para o problema do mundo ou das coisas do mundo. Mas não se iludam, meus irmãos, não se enganem nem se deixem ser enganados, porque não há outra solução para nenhum problema do mundo que não seja Deus. Aliás, Jesus disse que esse mundo jaz no maligno. Jesus previu e disse que as coisas no final dos tempos seriam difíceis. Jesus disse que se os dias dos finais que precederiam a sua vinda não fossem abreviados, é bem possível que nem mesmo os escolhidos fossem salvos, porque as coisas piorariam de uma forma tal que ninguém suportaria. Mas o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, tem nos sustentado. Ele tem nos garantido sustento em cada dia. Ele tem nos provido daquilo que é necessário para a nossa vida. Nem mais nem menos, o necessário. E isso, irmãos, é o que nós merecemos. Isso é o que nós necessitamos. Isso é o que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós sempre foi o melhor, nunca o pior. Deus sempre nos dá o melhor. Quando eu penso aqui nessa história de Daniel, às vezes nós poderíamos até indagar, mas se Deus realmente é tão bom, se Deus cuida tão bem de nós, Deus não poderia ter evitado esse cativeiro, essa investida do rei Nabucodonosor contra a cidade de Judá? Poderia. Mas esse não era o plano de Deus. Se você observar o que diz o versículo 2 do capítulo 1, eu vou ler novamente, diz assim: e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Foi Deus quem entregou. Deus está no controle de todas as coisas, como sempre esteve e nunca deixará de estar. Mas é preciso que nós confiemos. É preciso que a nossa fé seja depositada em Deus incondicionalmente. Mesmo diante de uma ameaça de morte, nós precisamos saber que, se for da vontade de Deus, nós passaremos e enfrentaremos a morte. Mas se não for, Ele nos livrará. Lembre-se, por exemplo, que Daniel não sabia qual era o sonho de Nabucodonosor. Ninguém sabia. Nenhum dos seus magos, dos seus sábios, puderam revelar qual era o sonho. Era algo impossível. E mesmo Daniel reconheceu isso. Mas Daniel disse ao rei: olha, isso que o senhor está pedindo é impossível. Somente Deus pode revelar. Mas deixe-me orar e falar com Deus, e Ele me dará a resposta. E foi isso que Daniel fez. Daniel, antes de tudo, foi orar, foi falar com o Senhor. Irmãos, precisamos falar com Deus. E depois de falar com Deus, precisamos escutá-lo. Não basta apenas falar, mas é preciso escutar, porque Deus também fala. Deus é como um pai. Ele quer ouvir as necessidades do filho. Ele quer saber o que o filho está precisando. Ele quer saber o que ele pode fazer pelo filho. Mas às vezes, ele também quer falar para os filhos e dar conselhos, e instruí-los, e orientá-los
para que eles sejam sábios, prudentes, para que eles consigam prosperar, consigam conquistar, consigam alcançar a vitória. É assim com Deus. Deus quer ouvir a nossa oração, Deus quer ouvir a nossa súplica, Deus quer ouvir as nossas necessidades, as nossas petições, mas Deus também quer falar. E Deus fala conosco através da palavra. Deus fala conosco através dos sermões que são proferidos todos os domingos nas igrejas. Deus fala conosco através de sonhos, de visões, de situações que ocorrem no dia a dia, de fatos, de acontecimentos. Sintonize-se com Deus, vincule-se à videira, e quando você estiver vinculado à videira, a sua sensibilidade espiritual vai aflorar, e você vai perceber que você nunca está só, mas que Deus está em todos os momentos com você. E é o exemplo dos amigos de Daniel, quando foram lançados na fornalha de fogo ardente, e eles caminhavam pelo fogo, e nada lhes acontecia, e nada lhes aconteceu, porque aqueles jovens também tinham uma fé inabalável, uma fé incondicional, e preferiram a morte do que negar o seu Deus. Preferiram ser lançados na fornalha, serem queimados vivos, do que rejeitarem ou renunciarem ou descumprirem a vontade de Deus. Provavelmente eles tiveram medo? Sim, com certeza, porque toda a humanidade teme. Nós temos medo das coisas, principalmente daquilo que é incerto. Mas o medo muitas vezes nos ajuda a manter a fé. E nós temos que ter domínio sobre o medo para manter a nossa fé no Senhor, os nossos olhos em Deus. Confiarmos, não desistirmos, porque só assim a nossa fé se fortalecerá. E nós experimentaremos, como Daniel e seus amigos, a intervenção, a ação, o agir de Deus na nossa vida, nos nossos problemas, ao nosso redor. E com certeza, irmãos, quando nós passarmos pelo rio, quando nós enfrentarmos a morte, uma mão estará estendida do outro lado, e essa mão será de Jesus, para nos receber, agora não com uma cruz, mas com uma coroa de vitória. Cada um deve carregar a sua cruz, cada um deve levar a sua cruz. Nós não podemos levar e não devemos levar a cruz de ninguém. Cada um tem a sua própria cruz a carregar. Carregue a sua cruz. E a sua cruz pode ser pesada ou pode ser leve, porque quem faz a sua cruz é você mesmo. Então, irmãos, carregue a sua cruz. Como diz Jesus, tome a sua cruz e siga-o. Renuncie o mundo. Deixe as coisas do mundo para lá. Não vale a pena trocar nada desse mundo pelo Senhor. A salvação está em Cristo. E quando nós nos fortalecemos em Cristo, quando nós estamos vinculados à videira verdadeira, irmãos, não nos faltam água, porque Deus é uma fonte a jorrar no nosso coração. Não nos falta alimento, porque alimento não é pão, não é comida. Jesus disse isso aos discípulos: uma comida tenho que comer que vós não conheceis. Minha comida, minha bebida é fazer a vontade do Pai. Não há comida melhor do que se alimentar da mesa espiritual de Deus. Não há comida melhor
do que experimentar naquelas aventuras de oração. Experimentar a ação do Espírito Santo no seu coração, na sua mente e no seu corpo, te purificando, te enriquecendo, te santificando e tirando toda a impureza que possa haver no seu coração. Esse é o Deus de Daniel, e esse é o Deus que eu sirvo também. Daniel foi a diferença do seu tempo. O tempo de Daniel passou, porque Daniel já está morto. Os seus amigos estão mortos. Todos os profetas, todos os discípulos já faleceram, já se foram. Nós somos os discípulos de hoje. Nós somos os profetas de hoje. Nós somos os Daniéis de hoje. Por isso, irmãos, fortaleça a sua fé no Senhor. Não se abale por nada que possa vir contra a sua vida, e seja a diferença neste mundo, confiando, lutando, perseverando no Senhor, porque só no Senhor alcançaremos a vitória. A batalha já está ganha, mas a vitória ainda está para chegar, e a vitória é o final da batalha, e essa vitória nós com certeza participaremos e gozaremos com o Senhor no seu reino. Era essa pequena meditação que eu gostaria de deixar com os irmãos nesse domingo, nesse primeiro domingo de junho. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. É o que eu te desejo, meu amado irmão, em Cristo Jesus, Igreja do Senhor, hoje, agora e sempre. Amém. Muito obrigado.